Aqui, eu estou trazendo para os nossos alunos, Thelma, uma coletânea com indicação de artigos, já que a gente está falando em pesquisas, né? Eu estou trazendo alguns artigos da ZDNet, que são importantes para que as pessoas pesquisem e entendam o que está acontecendo e quais são essas grandes tendências, o que está acontecendo para 2023, para o próximo ano. E isso aqui nós vamos ter todos os anos, as companhias costumam fazer esse tipo de coisa. Mas eu trago aqui uma chamada muito interessante, que se a gente começar a observar o que a mídia, de modo geral, está falando, a mídia séria, ele está mostrando que a cibersegurança, em todos os sentidos, ela é extremamente importante. E quando a gente pensa que o metaverso é um tipo de website e está rodando como um serviço da internet, a cibersegurança ela é fundamental tanto para websites, os serviços em websites, né, hoje na internet normais, como para websites metaversais. Então, essa preocupação, essa demanda por cibersegurança, a evolução dos processos, eles estão acontecendo de uma maneira muito avançada, a ponto que me fez, como eu sou pesquisador dessa área de cibersegurança há muito tempo, né, muitos anos, me fez entender que nós estamos num momento de virada muito interessante, e aí eu estou criando uma estrutura de Metaverse Security, cujo logo estou mostrando aqui, né, um logo em 3D aqui de Metaverse Security, que é o serviço que a gente vai estar mostrando para o nosso público a partir de 2023. Então, esses artigos que estão aqui, é só colocar o ponteiro do mouse em cima da linha e eu tenho a chamada, né, no caso do PDF, para elevar para esses artigos na internet. Agora, eu vou trazer de uma maneira simples, já que o grande foco de olhar para metaverso e olhar para soluções metaversais, olhando do lado das empresas, de quem vai investir em construção de websites metaversais ou de espaços no metaverso, a gente tem que ver o lado financeiro do processo. Então, nada melhor para falar do lado financeiro do que as observações pontuais para 2023 da XP, os experts XP. XP é aquela nossa corretora de valores aqui do Brasil, que cresceu muito no espaço virtual, e ela traz quatro observações de oportunidades do metaverso. Ela diz que, na verdade, o metaverso está em evolução e ele é uma extensão dos aplicativos digitais que já utilizamos no nosso dia a dia para consumir, socializar e jogar. É interessante isso aqui, porque a gente pode dizer o seguinte: muitas vezes você entra num aplicativo hoje de uma corretora de aplicações como essa aqui, e ela já te dá algumas coisas de game, de gamificação, ela já te dá algumas coisas que você nem percebe que já está caminhando por uma estrutura de metaverso. Mas o metaverso é uma evolução disso. E ela diz que, nos Estados Unidos, o mercado endereçável a esse tipo de estrutura já tem um potencial, olhando para 2023, de monetização da ordem de 8,2 trilhões de dólares. Porque aqui eu misturo tudo que é de Web 2, Web 2.0, Web 3.0, somando a elas a Web 3, para poder chegar, então, numa estrutura descentralizada, uma estrutura de criptoativos. Então, é muito importante entender isso aqui. A segunda forma de análise da Expert XP, eles dizem assim: quando você olha para o mercado consumidor norte-americano, a gente percebe que um consumidor normal ele fica cerca de 27 dias por ano navegando em sites desse tipo. E eles concluem com isso, né, obviamente, assistindo TV, 62 dias por ano. Eles concluem com isso que, quando entrar o metaverso, se popularizar mais, o metaverso tem um potencial de capturar parte da atenção das pessoas, tanto da navegação na internet de 27 dias, quanto do mercado de TV de 62 dias por ano.
Então, a gente precisa ficar esperto, porque o metaverso é mais uma opção que vai buscar consumidores e ele tem um potencial de tirar consumidores de outras áreas de mídia, como também tem o potencial de crescer de maneira exponencial, já que ele agrega, o metaverso agrega a o lado digital da internet, dos websites, e dentro dele eu posso ter as mídias digitais, os filmes, os vídeos, tudo acontecendo dentro do metaverso para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, uma Netflix vai poder oferecer você assistir filmes da sua série dentro de um ambiente metaversal. Eu entro num site de metaverso, lá tenho uma conta Netflix e assisto o filme com os meus amigos, o filme que eu quero assistir dentro de uma plataforma, com a minha família, com as pessoas que têm permissão para assistir aquele filme. E é interessante porque a socialização aumenta muito. Então, eu vou ter, isto aqui vai ser uma grande verdade, e como consequência da evolução do metaverso. A terceira recomendação pontual de observação é que ele diz assim que as atuais plataformas de mídias sociais globais, como o caso Facebook, né, Insta e etc., são capazes de monetizar seus usuários cerca de 10 centavos por dólar por hora gasta. E essa é uma tendência que vai acontecer muito grande, essa monetização dentro do metaverso. Os games monetizados já estão aí, e os games monetizados já são, muitas vezes, estruturas metaversais. Isto vai acontecer. Vamos olhar para o nosso negócio em termos de socialização, olhando para essa questão aqui, que ela é extremamente importante. E ele indica também que existe no mercado, né, um potencial de cerca de 4,5 trilhões, de acordo com a empresa Nomura, que é uma empresa de análise de mercados, né? Está aqui o endereço para vocês verem, que vem expandindo a questão de aplicação de metaverso em vários setores, vai mostrando como a experiência do metaverso tem potencializado áreas de cosméticos, na área de beleza, né? Na área de novos automóveis, vestimentas, a área de moda, né? Design de casas, mobiliário, música, educação, tudo isso vem crescendo. Então, nós vamos analisar as tendências de mercado, o potencial de crescimento, porque nós estamos falando de metaverso, e, em última análise, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de recursos, de ganhos financeiros. Então, é importante entender isso aqui como oportunidade. Por outro lado, também eles entendem que existem os desafios e que nós precisamos ficar atento aos desafios que o metaverso ou as estruturas de metaversos nos trazem. Então, vamos falar, olha, ele diz assim, que apesar dos milhões que estão sendo gastos com NFT, ainda é cedo para imaginar uma substituição de itens físicos para o universo metaverso, totalmente digital. Por exemplo, eu não consigo hoje substituir do mundo físico para o mundo digital uma joia, um automóvel. Eu não consigo substituir. A pessoa precisa de casa, por exemplo. A pessoa pode ter uma casa no metaverso, mas ela precisa de uma casa no mundo real, né? No mundo físico. O mundo real do metaverso, ela pode ter uma casa, mas ela, de repente, não faz sentido ter uma casa no mundo real do metaverso e não ter uma casa no mundo físico real. Diga, Thelma. Você só vai poder ter essa casa só no mundo virtual quando você não estiver mais fisicamente aqui. É o que a gente falou, né? Quando a gente morrer, a gente vai ter a possibilidade de continuar existindo nas plataformas metaversais. É só para fazer essa É brincadeira. gozado isso, mas é muito interessante, é um pensamento filosófico que a gente tem que ver. Eu mostrei em aulas anteriores de que existe uma tendência, né, no módulo 1, aliás, no módulo 12, aula 1, eu mostrei que existe uma tendência, mostrei os 100 anos, onde a mente humana, toda a inteligência pode ser transportada por um computador e ela pode passar a morar dentro de uma estrutura metaversal. Veja que aqui ele está falando de desafios, né?
e que ele diz assim que tem certas coisas que vão acontecer, mas vai exigir uma mudança, uma transformação cultural de longo prazo. As pessoas não vão investir, se ela não tiver uma casa aqui no mundo físico para morar, ela não vai investir dinheiro na construção de uma casa no metaverso, porque ela não tem aqui, ela só vai construir lá quando ela já tiver a sua casa aqui, tiver disponibilidade financeira para comprar um terreno, construir uma casa e levar o seu avatar para lá, para o metaverso. É uma questão de lógica ou de cultura que pode acontecer ou não, mas é a tendência que eles estão mostrando. Aqui também eles encaram como desafio, né, que o metaverso, para ser adotado em massa, né, ele terá que oferecer uma experiência mais robusta do que oferece hoje. E a tendência é que ele está, cada dia mais, através da democratização, da redução de custos dos dispositivos e etc., isto é uma evolução, mas ele diz que a gente não pode esquecer que quando nós formos construir uma apresentação, um espaço metaversal, uma solução metaversal, temos que buscar experiências mais robustas. Veja só o que aconteceu conosco, né? Nós fomos construir a nossa sala de aula virtual. Eu poderia ter construído numa plataforma mais leve, que permitisse metaverso, ou vamos dizer assim, avatares só de cabeça e tronco, mais simples, né? Avatares sem uma representação do rosto real. Mas a gente viu que já existe tecnologia que poderia trazer alguma experiência mais robusta, como ter um avatar com o rosto da própria pessoa, como ter um avatar de corpo inteiro, com movimentos, etc., mesmo que isso custe uma demanda de processamento maior, nós optamos por uma experiência mais robusta. E é isso que tem que ser levado em consideração, que quando alguém for construir uma experiência metaversal, já busque verificar o equilíbrio entre a oferta do serviço, seu público, e a questão de quão robusto é a experiência dentro do processo. Então, nós não podemos esquecer que isso é um desafio. O terceiro desafio que ele nos mostra, né, é que as novas tecnologias vão necessitar de investimento massivo em uma infraestrutura capaz de oferecer ambientes de transações, logística, entrega de produtos físicos, bem como novas formas de publicidade direcionada. Então, é óbvio que isso aconteça desta maneira, tá? A gente tem que entender que existe a barreira ainda do investimento em infraestrutura, seja na plataforma, seja no usuário com seus computadores, o poder computacional dos computadores, dos devices, dos visitantes ao mundo virtuais, que passa a ser ainda hoje um desafio. E, obviamente, ele não podia esquecer que, do lado da privacidade, o metaverso tem que ser capaz de armazenar ainda mais dados das pessoas, mas, obviamente, vai ter que tomar conta, vai ter que cuidar disto. Isto é um desafio na área de segurança, na área de proteção de dados. Então, estes são os principais desafios, e esta é a visão, olhando do lado monetário, né, que a XP tem. E já